Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitários cansados. Eu sou a Maria, sou diretora de atendimento da RES e eu sou maníaca por cachorros. Oi, eu sou o Flávio, diretor de criação da RES, e eu combato o crime nas horas vagas. Eu sou Luciana, eu sou mídia na agência RES e sou aquela que consegue ingresso pro cinema, pro teatro, pro circo, mas ninguém quer pro circo. Já marque o contato da Lu aí. E a gente está com uma convidada muito especial aqui, a Regiane. Rê, se apresenta para o pessoal. Eu sou a Regiane Bigon, eu sou diretora da RB Consultoria de Comunicação e Marketing e também sou professora na Universidade Unip, nas disciplinas de mídia, né, Lu? Sim. E de publicidade e propaganda e também marketing. Faz tudo, a Rê. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Como todos, né? Todos somos assim. Pessoal, o episódio de hoje é a palavra do marketing. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os dias de outrora. A gente vai comentar como a publicidade mudou ao longo dos anos, né? Como a profissão mudou mesmo, evoluiu, né? E aí, para começar, eu queria chamar a Rê, que é professora. E é um ponto muito importante de diversas profissões, não só a nossa, mas a gente precisa se manter sempre muito atualizado, né? Por exemplo, eu me formei... Ai, não quero falar o ano. Eu me formei há muito tempo e na época que eu estava na faculdade, as redes sociais estavam muito no começo. Não tinha nem isso na faculdade, não tinha essa matéria, a gente não estudava isso, a gente, né, era um negócio bem diversão ainda. E hoje, a gente trabalha com isso todo dia dentro da publicidade. Então, você tem que fazer cursos, você tem que assistir vídeos no YouTube, você tem que ver palestras, você tem que estar muito aí antenado, porque senão você vai ficar para trás. E aí, Rê, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu nem quero dizer, entendeu? Porque se você está dizendo que quando você estava na faculdade não tinha nem rede social, eu vou contar, tá? Para o Flávio ficar feliz. Eu tenho de formada 30 anos. Eu me formei na PUC em 92, então é muito tempo aí. E aí o que acontece, né, Má? Hoje, como professora, a gente tem, o que você exatamente colocou, a gente tem que estar se atualizando em todo momento. Por quê? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas a gente sofreu uma grande revolução, eu chamo de revolução, a partir dos anos 2000, com a entrada da internet, porque daí entrou com os dois pés, né, e o corpo inteiro, assim. Então, é um momento de transformação. E muito daquilo que a gente aprendeu, se você não corre atrás em estudar, se você não corre atrás em fazer cursos, em atualização, mesmo através da própria Google, da própria internet, você tem muitos cursos gratuitos que te ajudam muito. E a gente tem que estar se desenvolvendo, porque senão você fica para trás, né? E aí é um grande desafio ser professora nesta geração dos anos 2000 aí. Com certeza. Porque hoje todo mundo acha, qualquer tutorial você acha no YouTube, né? Então o que aparece de pessoa hoje em dia que se diz criativo, profissional em criação, em design, aprendeu no YouTube. Tem muita gente e você vê que falta muito do conceito ainda para as pessoas, né? Muito, isso eu vejo no dia a dia. Vou puxar um pouquinho da sardinha aqui para a Lu, principalmente na área de mídia. Então, na mídia a gente tem muita coisa técnica, né? E as pessoas começam a ingressar na rede social achando que sabe o que é uma audiência, sabe o que é o alcance, e começa a fazer muita bobagem. E o que acontece no resultado final que a gente vê? Às vezes clientes insatisfeitos porque acha que o meio não funcionou. Na verdade, não é o meio que não funcionou, são esses profissionais que não foram adequadamente preparados para isso. Então, eu hoje, como professora de graduação, eu digo isso para os meus alunos, que a graduação é importante, é necessária, mas a atualização com base na graduação é fundamental. E é constante, né? Constante. E o que você falou é bem verdade mesmo, da pessoa, às vezes ela pega um mau profissional que acaba gastando o dinheiro dela
e ela culpa o meio, não ao profissional, não o profissional que é ruim. Ela vai acaba culpando a TV ou o jornal porque não deu retorno. Porque ela gastou, não investiu. Ou o marketing, né? Exatamente, A marketing não funciona, porque eu fiz isso e não deu certo, né? Essa coisa de generalizar. O cliente, ele pensa no dinheiro dele. E, infelizmente, quando o profissional ele é desqualificado, ele não está preparado, ele não pensa nisso. Porque ele não tem o conceito, não sabe entender que aquele dinheiro que está sendo investido é um investimento, é parte do dinheiro do cliente, você precisa se responsabilizar com relação a isso. E a gente que já está aí com muita bagagem, né, acaba muitas vezes sofrendo por essa questão. Porque às vezes não é o canal, é a maneira que está sendo trabalhado no canal. Então, é o jeito que você está comunicando que pode estar errado, ou você está comunicando do jeito certo no lugar errado, para a audiência errada. Então, é uma conjunção de coisinhas, né? Que precisam ser o quebra-cabeça montado, que é estudado pelo cliente. A gente estuda o cliente, a gente tem que estudar o mercado, você tem que estudar o canal, como vai ser comunicado, qual é a cor, qual é o tipo de design, que tipologia, porque você está pegando um público X, então as pessoas preferem uma letra mais fina, mais grossa, né? É tudo. Né? Tem todo um trabalho contexto. de conceitualização por trás daquele anúncio que você vê no jornal. Tem todo um trabalho de várias pessoas envolvidas, não é simplesmente sentar na frente do computador e sair fazendo, né? E pintar o papel, né? Na verdade, a gente está falando de conceito. Exato. Então, e isso me preocupa muito hoje, que é as pessoas terem os conceitos. É fácil pintar o papel, né? É fácil pintar uma tela. Por quê? Porque você joga ali um monte de cor, de qualquer jeito, e acabou. E isso não é fazer publicidade. Isso não é criação. Isso não é mídia. É diferente. Sim. E, assim, a gente falou a questão da internet, né? A Rê falou, foi uma revolução, no mundo, lógico, mas aqui a gente está focando na nossa profissão, né? E a internet não só... quando a gente fala internet na publicidade, acho que a maioria das pessoas já vai com a mente para redes sociais, anúncio no Google, anúncio no YouTube, e a gente não quer falar somente sobre isso hoje, a gente quer falar sobre como a internet mudou a forma como a gente trabalha, Sim. Né? Como a gente faz a profissão. Desde que, há um tempo atrás, a gente tinha que mandar os anúncios para o jornal pelo motoboy, Sim. porque não tinha e-mail, não tinha como mandar, até a forma, os programas, né, de criação, como que era feito antes. Então, fala pra gente, Flávio, você separou... Aliás, gente... Quem está ouvindo esse episódio pelo Spotify, o Flávio trouxe algumas imagens que a gente vai colocar lá no YouTube, mas a gente vai tentar descrever ao máximo aqui para todo mundo entender o que a gente está falando. Bom, gente, é o seguinte, eu sou de uma época que não existia. Na verdade, eu comecei na publicidade com o início do computador na publicidade. Eu peguei o finalzinho da letra 7. A Rê deve lembrar disso. Letra 7 era um conjunto de imagens, de letras, onde você ia fazendo um decalque delas e tirando elas no papel e montando o anúncio na folha já direto. E isso a gente levava para o jornal, levava para a revista, fazia impressão na gráfica, enfim. A grosso modo, gente, para quem não tá vendo, a gente está só ouvindo, parece aquela reguinha da escola que você pintava com, a grosso modo, tá? Que você pintava a parte de dentro, assim, pra letrinha sair bonitinha, não sair errado. Só que praticamente... é o mesmo conceito, né? Mas sim, né? Tinha toda uma medição no começo, você tinha que saber o tamanho do tipo que você ia usar, para ver se cabia a quantidade de caracteres naquela linha. Porque você tinha, lógico,
lógico, um formato para seguir, ou era um A4, A5, enfim, qualquer formato. E você tinha que colocar toda a informação lá dentro de um modo que ficasse agradável aos olhos. Então você tinha todo um trabalho de medição antes de você começar a fazer o anúncio realmente. Então era bem. É muito diferente, né? Porque se você fala em publicidade hoje, você imagina uma pessoa, pelo menos, sentada na frente de um computador. E Exato. não tinha computador. E depois Não. que entrou o computador, não eram todas as pessoas que tinham computadores na época, né? E eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu entrei na publicidade numa gráfica. Eu era arte finalista numa gráfica. E lá eu aprendi várias coisas a respeito de impressão, inclusive, que hoje a maioria dos designers não aprende. Sim. Que eu acho que é uma coisa muito importante você saber, por exemplo, como fechar um arquivo, como que ele vai se comportar na gráfica, por que que você fecha o arquivo CMYK e não fecha em RGB, por que que você põe marca de corte no anúncio. Então isso eu aprendi lá atrás e era uma coisa muito básico, era importantíssimo na época. E hoje em dia você não aprende mais em faculdade, em lugar nenhum. Hoje você pega um profissional que está entrando agora, você fala, sabe fechar um arquivo Para impressão. para impressão? Não sabe o porquê está fazendo, como está fazendo. E a gente pegou uma época que tinha uma máquina que chamava Prelo, ou tipografia, e era montado, era um monte de pregos. Aquilo sim era arte. O cara montava o anúncio numa placa, eu vou mostrar para vocês, ó, numa placa tipográfica, isso aqui são os tipos, ó. Cada preguinho desse aqui é uma letra e um tamanho. Então ele montava o anúncio, ele demorava dias para montar aquilo lá, um anúncio inteiro no prego. E aí depois ele ia para a máquina, que é, deixa eu ver onde ela tá aqui, ó. Que é uma máquina, ela era como se fosse uma boca que abre e fecha assim. Então ele fazia aquele prego inteiro, aquele anúncio, ele montava, travava tudo com... Ali tinha muita gambiarra também para acertar, ficar tudo certinho, retinho. Então ele montava aquele anúncio, né? A maioria escrito, uma cor só, 2 era o máximo, porque daí você tinha que limpar todo o prego de novo para passar outra cor. E aí o serviço era manual, porque a máquina abria e fechava, e aí aquele prego estava preso ali, era como se fosse um carimbo. Você colocava a folha, a máquina tirava a mão, a máquina fechava, abria, você tirava a folha e colocava outra. E ali você ia fazendo... O fotolito daí foi uma revolução. Ah, né? o fotolito foi uma revolução a hora que chegou o fotolito, né? Que o fotolito, na verdade, é um papel filme, que daí já entrou o computador nessa época, que daí você imprimia, já fazia a separação de cor no computador, e aí você imprimia CMYK numa folha, o ciano numa folha, magenta na outra, o preto na outra e o amarelo na outra. E aí você pegava e na hora do fotolito, que era o quê? O cara gravava uma chapa de alumínio com cada cor dela, e aí na hora da máquina lá, quando você trabalhava, na época que eu trabalhava, a gráfica que eu trabalhava era pequena, eles tinham uma offset de 2 cores. Então você montava a cabeça ali amarelo e cian, rodava tudo, aí você limpava, lavava a máquina toda e colocava o preto e o amarelo. E aí você rodava o restante. Então, assim, era um processo demorado. Você precisava dos técnicos lá. E eu trouxe até aqui hoje uma coisa que acho que vocês vão achar muito legal, que é um conta-fio. Que Não legal. sei, que é... Para quem não conhece, é como se fosse uma lupa. Uma lupazinha, né? Uma lupa, ó. E ela, aqui você fazia o quê? Você colocava em cima do fotolito e você olhava para dar o encaixe certinho das cores, entendeu? Para você ver se as cores estavam batendo certinho no material.
Isso quem fazia era o profissional da gráfica. Isso quem fazia era o impressor lá embaixo na gráfica. A gente fazia na criação, quando a gente imprimia o fotolito, a gente já batia ele lá em cima, as 4, um em cima do outro, para fazer, para ver se ia bater lá embaixo. Então, por exemplo, porque o que acontecia? Às vezes você tinha o papel filme, dependendo da marca, de um para o outro, a hora que você passava na impressora, ele esquentava, era uma impressora laser, ele esquentava, então o papel ou ele comprimia ou ele dilatava. Então dava diferença de uma impressão para outra. Então a gente tinha que ter isso aqui para ver se batia no final. Aí, esse processo que ele está falando, na verdade, o Contafio, ele era um companheiro, né? Desde o pessoal da agência, o pessoal também já tinha para ver se estava vindo o encaixe. Aí, quando o material chegava na gráfica, antes, no processo de pré-impressão, né, que chama, eles também faziam, e aí o processo final lá do impressor também fazia. Esse processo todo era muito artesanal, e aí vem muito, todo esse processo que o Flávio está contando, é o processo industrial, né, da indústria gráfica e do meio impresso, veio crescendo com isso. Isso também faz aí por volta de uns 30 anos, mais ou menos. Prova de cor que a gente tinha que fazer para ver se estava batendo, aí vinha para a agência, todo mundo conferia. Hoje em dia a maioria das provas são digitais. Você manda o arquivo digital, a prova vem digital, né? Porque até um tempo atrás a gente fazia muito... hoje ainda faz, dependendo do material. A prova de cor impressa, né? A gráfica manda, para quem não sabe o que a gente está falando, a gráfica manda uma impressão para a agência conferir. Direto da máquina mesmo. Se tá tudo ok, se era realmente aquelas cores que, né, que o criativo queria, se era aquilo... A prova de cor antigamente ela era muito cara, justamente porque a pessoa, o impressor, ele ajustava a máquina como se fosse imprimir o trabalho final já. Então, era impresso na própria máquina que ia fazer o serviço. Então, era muito caro uma prova de cor antigamente. Porque aí ele tinha que montar a máquina, e fazer a impressão da prova, desmontar a máquina, porque essa prova ia para a agência, às vezes demorava uma semana para ir e voltar, não vai ficar parada, entendeu? E aí, a hora que a prova voltava, ele tinha que montar de novo para poder rodar. E às vezes o preço da prova era quase que o preço do serviço inteiro. Exato, então a maioria não fazia prova de cor. Reza e manda, né? Reza e manda, exato. E aí, confere o fotolito. E aí é que tá. E aí é onde você confiava no profissional, né? Você pegava uma gráfica boa. Se era um material tipo catálogo, uma revista, você ia atrás de uma gráfica boa, não só preço. Sim. Então, aí que você se mantinha no mercado, né? Com qualidade. Sim. E hoje em dia, não. Hoje em dia... Eu me lembro quando eu passei o meu primeiro anúncio para o jornal por e-mail. Eu estava numa agência, o diretor era uma pessoa de idade, e ele olhou assim com o dedo em riste para mim e falou, olha, se o meu anúncio não sair amanhã, a culpa é sua. A culpa é sua. Eu ia entrar nesse ponto. A gente mandava os anúncios por motoboy, né? Gravava num disquete, vocês estavam falando de outra... Disquete. Outro... Zip Drive. Zip Drive. Conta, Rê, pra gente como que é. Quando eu comecei, eu estava no primeiro ano da faculdade, quando eu comecei a trabalhar em agência, e naquele momento a indústria gráfica estava bem nesse movimento aí de expansão, então as máquinas chegando, né, as máquinas na maioria delas são importadas, as máquinas chegando nas indústrias gráficas, aí nos jornais e tudo mais, e ainda eu fazia o jornal classificado, fazia na mão. E aí a gente escrevia o texto, levava no jornal, o jornal digitava, e aí tinha uma equipe gigante que era de revisão, para ver se não tinha erro de português, essas coisas. E aí depois disso, aqui em Campinas, a gente teve
num momento revolucionário aí do Correio Popular, que ele inventou, né, ele criou um sistema chamado ClassCorp, que daí você conseguia fazer o anúncio digitado já no computador, e daí entra esse disquete. Mas os disquetes era assim, você digitava os anúncios durante o dia, aí no final do dia você fechava o arquivo, mas você tinha que fechar 3, 4 disquetes, porque Pra o não dar disquete problema. travava, entendeu? Era muito perigoso, né? 4 horas da tarde já vê o motoboy para passar aqui às 5 para chegar no jornal antes das 6. Porque se der algum problema, tem Dá que vir tempo. outro motoboy. Dava tempo de gravar outro. Então já mandava 2, 3 Já mandava uns dois. para não ter esse problema. E também, como era um momento caro, assim, o disquete era caro, né? A gente fala hoje, parece que fala, nossa, mas era caro. Então a gente não fechava só para uma cidade, né? Às vezes você tinha anúncio em outras cidades. Aí você tinha que mandar o motoboy para outra cidade com 2, 3 disquetes. Então as agências que mais tinham desenvolvimento, assim, condição financeira, às vezes, ela tinha, como chamava, Flávio? O Zip O Drive. Zip O Drive. Zip Drive. Que era mais caro. Então, daí você fazia um vai e vem, né? Então, um dia o motoboy levava um e no outro dia, daí ele já pegava o que estava lá para você fazer essa troca. E tinha um dispositivo que era acoplado, né? Não Tinha, era no Não, CPU. não era no CPU, era um drive separado para ele, que era uma fortuna aquilo lá. Tinha um Eu modem lembro também, quando chegou Nossa, o modem. quando chegou na gráfica que eu trabalhava, esse Zip Drive, foi uma festa. É uma loucura. Nossa, acabou aquele monte de disquete, né? É porque coloca um disquete, aí coloca o outro, era como que nem instalar. Insira disco 2, insira disco 3. Era muito grande, você tinha que zipar, às vezes arquivo muito grande, você tinha que zipar, e aí você gravava 3, 4 disquete, aí chegava no disquete 4 lá pra hora de extrair o arquivo, o disquete não funcionava. E torcer pro motoboy não cair, né? Não bater Não no sofrer um acidente, não se perder, porque não tinha Waze, e não depois, tinha nada, sim, né, é verdade. naquela época. E depois chegou a internet, mas era a internet de escada. Se a gente conseguisse passar, aí a gente conseguia passar pelo menos os classificados, que eram só texto, porque anúncio Sim. com arte não dava. A internet não suportava, então a gente continuou com o motoboy você durante não um conseguia, dependendo do tipo de trabalho que você ia mandar, não mandava de jeito nenhum. Porque não tinha o e-transfer, não tinha nada. A gente sofreu muito naquela época. O Google era pequenininho. Eu diria que a gente aprendeu bastante, entendeu? Isso é verdade. E aí, a gente está falando muito da mídia impressa, né? Mas isso também aconteceu com rádio, com TV, né? A gente também passava por essa revolução, assim. Eu lembro que Veja, por exemplo, a gente tinha que fechar a Veja com, sei lá, 15 dias antes. Eu lembro disso. Tinha que mandar prova impressa. Só com prova uma prova impressa, 2 disquetes, envelope lacrado. Nossa, tinha que mandar o motoboy lá para São Paulo levar o anúncio. O arquivo. Eu lembro disso, era muita antecedência, né? Eu falava, nossa, é muito cedo. E TV também, assim, sei lá, acho que era quase 4, 5 dias antes que você tinha que mandar, era uma fitona, né? Antes da Beta foi a Super V. Aí a Betacam foi a editora Globo, a Globo, IPTV começou a usar a Betacam. E daí a gente também tinha que ir na ilha de edição ver se não dava dropout, que era aqueles pulinhos quando gravava a fita. Aí você tinha que passar, colocar o color bars lá e gravar de novo o comercial. E também despachava tudo via motoboy. Tudo. Então, assim, o motoboy ganhou bastante dinheiro nessa época. Empresa de motoboy. E até a parte de anúncios de fotolito que eu lembrei agora. Quando a gente começou, o povo hoje em dia ri, né? Que o Corel, mas o Corel foi o grande aliado do publicitário, do designer na época. Eu comecei a trabalhar no Corel 3. Eu cheguei, hoje o Corel tá no 25, acho. Mas na época só tinha Corel, não tinha Illustrator, não tinha Photoshop, era tudo Corel.
E as impressoras que a gente tinha não tinha qualidade para imprimir fotografia. Então, o que a gente fazia? A gente imprimia o anúncio, toda a parte impressa, toda a parte escrita do anúncio era impresso na impressora. E aí as fotos a gente mandava fazer no fotolito. E aí chegava pra gente, a gente tinha que fazer o pestape, que era colocar a foto no anúncio, na parte escrita lá junto, para poder gravar a chapa e fazer a impressão. Você recortava o anúncio e encaixava a foto exatamente onde ela ia, porque era muito caro você imprimir tudo junto, né? Então a gente imprimia a parte preto, o texto, tudo na agência, que era mais barato, e mandava só as fotos, porque daí era a resolução de 1200 dpi. E para fazer fotolito não era a gráfica que fazia, tinha o Não, birô. tinha o birô, exato, era o birô, que era Birô do fotolito. Chamava birô de fotolito. E o filme era cobrado por metro. Por isso que ele está dizendo que a parte impressa, como era preto, o texto preto, a gente fazia, digamos, dentro de casa, porque era mais barato. E aí só mandava a impressão do que era color, porque o filme era muito caro. Era igual o filme de fotografia mesmo. Mas o não sabe nem que é filme de fotografia. Não sabe, né? Porque não é verdade. Então era muito caro. O alemão não sabe nem o que é jornal. Não sabe. Porque jornal agora só na internet. Impressa. Isso, né, mostra o quanto a nossa profissão mudou, evoluiu. E aí eu deixo essa reflexão, né? O quanto a gente tem que se manter atualizado, o que a gente aprendeu na faculdade, muita coisa não serve mais. Lógico que o conceito serve, mas a maneira de fazer e outras coisas novas que entraram. E é isso, né? E acho que quando a gente fala uma coisa ou outra é porque a gente tem bagagem para isso, né? Viveu, né? Viveu bastante mas coisa. É legal, é história, né? É história, A gente evoluiu muito nesses últimos 20 30 anos. Evoluiu muito em relação à tecnologia. E parece que não, né? A gente começa a pensar depois que você fala, nossa, isso é muito É uma louco. geração que viu dois mundos completamente diferentes, né? Sim. Você conversa com o pessoal mais novo que não sabe nem do que a gente está falando. Então, até por isso a gente quis trazer esse podcast. Eu só queria falar, se alguém que tiver interessado em saber mais sobre tipografia, tem um documentário no Vimeo e acho que no YouTube também, que chama Prelo. Podem procurar lá, é a respeito de um senhor, ele chama Ademir Matias, que ele tem uma tipografia até hoje, em Belo Horizonte. Que legal. Acho que ele é o último dos moicanos aí nessa profissão. É um documentário rápido, de 20 minutos, vale a pena ver, para quem tiver interesse em saber como era antigamente, né? Legal, gente. Obrigada pela participação. A gente tem episódio novo toda segunda-feira no YouTube e no Spotify. Até o próximo.